Eu, pai Anderson do Xoguian, juntamente com a Gen Afro, aqui hoje na casa de uma senhora que aos seus 86 anos vem trabalhando, se dedicando à cultura de matriz africana. A gente vai bater um papo, a gente vai falar de orixá, a gente vai falar da história, da tradição, dos rituais, das obrigações, assuntos diversos, e você é o nosso convidado a participar. Estamos aqui hoje na casa de mãe Obá Aganju, e você é o nosso convidado a participar nessa viagem. Mãe, a gente está fazendo um trabalho hoje dentro do culto, dentro do candomblé, e a senhora com propriedade, a senhora com riqueza, a gente queria bater um papo, fazer uma troca para a nova geração, para justamente assegurar, ajudar essa cultura que é muito bonita, que muitas das vezes algumas coisas estão diferentes, ou talvez algumas coisas não estão ainda bem no lugar. Mas tenho certeza que após o seu comentário, após o seu parecer, vai ajudar muito ao candomblé, muito à tradição, muito essa história. A senhora que nos bastidores a gente já conhece bem todo esse processo, uma senhora que vem de Salvador, principalmente da cidade da Amaralina, o bairro da Amaralina. A senhora, cidade de São Salvador, capital baiana. A senhora que tem 86 anos e que, enfim, é rica em tradições do candomblé, que fala... 86 anos de nascida. De nascida. De santo, 75 anos. 75 anos. Então, a minha primeira pergunta é justamente essa. Quem é a mãe Obá Aganju? Uma simples mulher, dona de casa, como todas as mulheres geralmente são. Mãe de filhos, fui casada, fiquei viúva, tornei a casar. Trabalhei muito, fiz uma faculdade com muito sacrifício, porque os pais não tinham assim tantas condições financeiras para pagar várias faculdades que eu desejava, mas pelo menos duas eu fiz. Uma foi de área de saúde, enfermeira, curso geral. Estudei na Raquel Badoc Lobo e formei-me enfermeira e trabalhei como tal em vários hospitais do Rio de Janeiro. E outra faculdade foi Urubana, só uns 3 anos de Urubá, tal qual se fala. Bem, e dentro do candomblé? Dentro do candomblé, a iniciação, como começou? 5 anos de idade, eu doente, portadora de uma doença da época por nome puxamento, que não é nada nem menos assim uma broncolite. Hoje, atualmente, a medicina chama de broncolite. No tempo daquele que não tinha assim, muitos conhecimentos assim salutar, era chamado de puxamento. É bronquite, simplesmente uma bronquite, que não é muito simplesmente, é uma doença bem chatinha nas crianças, são muito atacadas disso. Hoje em dia já tem muitos métodos, muitos medicamentos, muitas ervas também que o açaí nos dá, entendeu? Então eu, por causa disso, fui acompanhada pelos meus pais a um candomblé de uma senhora por nome Maria Sabina dos Santos, assim, a Junsum Gifuoto, que é Babamim Omolu, que era o protetor dela, pai e filho, feita desse orixá, no Ilê e Anaçoca, Casa Branca e Engenho Velho. Ela, e eu fui feita por ela. Certo. Mãe, a gente falou um pouquinho das temáticas do candomblé. A gente sabe que hoje tem o Abian, que mais tarde passa a se iniciar para Iaô, ou seja, se inicia para Iaô. Qual é a visão da senhora hoje com relação a Iaô, a geração nova hoje?
Olha, eu acho que os iaôs, eles nem são culpados. A modernidade, a modernização modificou muitas coisas da seita. Porque antigamente havia aquele carrancismo natural, necessário da seita. Era um ano dentro da roça, eram 6 meses pelo menos, ou um ano de quelê. Saía-se de lá com a obrigação de Oducan, quer dizer, a obrigação de um ano, e aprendia-se muito mais. E agora, eu acredito até que a própria religião tenha sofrido essa grande modificação por causa da modernidade, como eu disse de antemão. Mas eu pedia, eu vou tomar liberdade e agradeço a todos os iaôs que futuramente serão ebames e até babalorixás e ialorixás, entendeu? Que se pudesse fazer uma forcinha e continuar com aquela primazia de antigamente, que não era melhor do que agora. Todos agora continuam sendo vodunces, mais tarde, iaôs, ebames, ogãs, oiês, tudo, mas hoje em dia há mais assim uma, como eu disse, modernização na seita. E aí fica um pouco diferente, muitas pessoas não vão entender o que é que nós processamos. Que é essa fé ocã tão grande pelos orixás. Eu gostaria que prevalecesse essa fé ocã. O que é a fé ocã? Amor no coração. Que acontece o costume, que ficasse naquela tradição. Se conservado as tradições dos nossos antepassados. Nossos essais, nossos irumalés e tudo, nossos zeladores e zeladoras, a gente continuasse ali com aquela saga, que é para não se perder tanta coisa boa e bonita que nós temos. Ainda temos e vamos ter toda uma vida, mas que deve ser assim, elaborada, continuar cuidando dessa parte para não se perder tanta coisa boa. Outra coisa. Os ensinamentos espirituais dados pelos nossos orixás, ou voduns, ou irumalés, o nome seja qual for. O importante é que é os nossos mentores espirituais. Então, nessa continuação de iaô, a questão das obrigações. A gente sabe que tem obrigação de 1 ano, 3 anos, 7 anos. O quelê, né? O quelê. Colocar o quelê. O que é o quelê? É o elo entre o orixá e a matéria, o membro espiritual. Assim, o iaô. O iaô é noivo dos deuses africanos. Ele tem uma aliança que é o quelê, para uni-lo ao seu irumalé, seu santo, seu orixá. Então, pelo menos, antigamente eram muitos dias, era 1 ano, 6 meses. Depois passou-se a ser 90 dias, 3 meses. Ou menos dias, se for necessário, por uma série de problemas que enfrentamos agora. Trabalho, filhos, maridos, incrédulos, ou mesmo crédulos, que necessita da mulher ou do homem, o seu membro familiar em sua casa. Mas, mãe... Então, a gente deve tirar o quelê intacto, limpíssimo, entendeu? Como os orixás gostam. Aí tem essa obrigação da retirada do quelê que foi posto pelos zeladores de cada qual. Aí tira-se o quelê e depois vai cumprir os resguardos, que nos vai ser imposto, que nos serão impostos, porque é de praxe, tem que ser. E daí depois a obrigação de 1 ano, que é o Oducan, a obrigação de 3, o do Metá, o do IG, que são os 7 anos, o Icá, que é o 14 anos, e Loguncan, que é 21. Mãe, o que acontece? Então, a senhora está colocando que tem essa obrigação, esse dever, né, que é a tradição do candomblé, certamente. Muitas das vezes a gente sabe que tem um trabalho, tem a questão social, tem a questão do dia a dia, e às vezes acontece uma certa corruptela. O que a senhora pode identificar, de fato, no caso de uma pessoa iniciada? Qual é a identificação que a gente sabe se realmente foi feita aquela pessoa ou não? É pela festa pública? É pelos rituais internos? Qual é a identificação? Essa pessoa é feita? Não, a indicação é a pureza
e a educação espiritual que o Vodun tem, o orixá tem. A gente conhece assim a pessoa que foi feita legalmente pelo comportamento espiritual. Não deve isso, não deve aquilo, que seja contra-aceita. Então, se ele teve essa educação, e também se for um bom médium, obedecer aos ensinamentos paternos ou maternos, espirituais. Então, a gente vê logo, não, essa criatura, ela teve uma educação de axé, de camarinha, ou de roncô, como queira diz, entendeu? Aí, porque cada nação tem um nome, um modo de chamar as suas comodidades da casa do orixá. Agora, como é que então a gente pode classificar se caso uma pessoa... As coisas, as curas. As curas. Entendeu? Aí a questão mais O ritualística. comportamento do orixá, o modo de se dirigir às pessoas. Hierarquia. O modo de responder a certos chamados, apelos ou chamamentos. É um rito, o ritual. A gente canta uma cantiga que é chamada de orixá, aquele orixá responde. Geralmente, quando o Vodunce, o Omon orixá, quer dizer, o filho de santo, é novo, porque depois de uns certos anos, o orixá vai se afastando mais e dando a vez aos mais novos, os mais recentes. A mãe está acabando de colocar que é muito importante a hierarquia, a tradição, o costume, ou seja, a doutrina daquela casa. A pessoa, para ser iniciada, ela tem que passar, ela tem que respeitar os dogmas do candomblé, e isso é identificado com o seu mais velho, isso é identificado no ebé, isso é identificado ao tempo, ao espaço. Então isso é muito importante para que você possa entender os sinais, o símbolo correto de uma pessoa iniciada numa casa de candomblé. Não basta colocar todos os rituais se uma pessoa tem um comportamento que não condiz com o candomblé. Não condiz com o candomblé. Então, por exemplo, a pessoa vem um iaú. Ele sempre mais calado do que falando, a não ser quando é solicitado. A pessoa acordada, sem a manifestação. Aí senta-se sempre abaixo dos mais velhos, entendeu? Toma a benção sempre, seja o que tipo de a benção for, da nação que for, o cumprimento aos seus mais velhos, abençoa os seus mais moços, humilde com todos os orixás, de quem quer que seja, desde que o orixá se porte como tal, orixá. Entendeu? E respeite os ebés, as casas alheias, não critique, não faça ironias, comentários desnecessários, entendeu? Respeite o xirê, entendeu? As funções, por exemplo, orixás que só veste branco, a gente comparecer de vermelho, de preto, de azul, com calças compridas, roupas inadequadas para chamar a atenção, não. Pode ir arrumado, bonito, o orixá gosta das pessoas assim, limpas, bonitas, cheirosas e tudo, porém, obedecendo a característica daquela solenidade. Ok. Outra coisa também é a questão dos ogãs e a questão das equedes. O que a senhora podia estar colocando em observação ao ogã, a equede de uma casa de candomblé? Ogã, a palavra ogã significa grande senhor, um ajudante do zelador ou zeladora, os zeladores e zeladoras daquela casa, daquele ebé, daquela comunidade espiritual. Então, o ogã é um homem que ele é respeitado, porque alguns têm títulos assim, maestros, que são os alabês, ou runtó, como chama o jeje. Então, eles são os chefes que vão fazer a festa ficar brilhante, né, dos orixás. Então, ele é um homem que a gente depende muito dele, porque ele é que vai abrilhantar a festa. Ele se faz respeitar e nós respeitamos. As equedes são nossas damas de companhia, dos espíritos e de nós, matéria.
das pessoas que comandam aquela casa. Então elas ficam atentas à chegada dos orixás, acode o médium quando se transporta para um outro mundo e no lugar dele vem o seu orixá, ou algum orixá. Então ela acode, ela veste, ela leva para vestir, ela enxuga o suor, ela ajeita as vestes, ela conduz, ajuda, porque o médium em transe, ele é diferente do que não está em transe. Então é preciso dessas senhoras, elas são respeitadas porque são as nossas auxiliares. Nós precisamos da EQED, a EQED também precisa de nós. Mãe, a senhora está colocando também que os ogãs é indispensável e a EQED também. Ou seja, é preciso. Mas qual é o limite? As obrigações. Até onde o ogã pode estar fazendo as obrigações? Onde o oiê dele permite. O oiê é dado pelo orixá ou pelo babalorixá ou ialorixá. Então ele pode ir até aqui, porque o orixá disse que é para ele ir até ali. Aí ele irá só até ali. Ou o zelador dele, que sabe para que precisa dele. Porque os oiês, ele tem limites. O babalorixá dificilmente tem limite, ele é para tudo. O oiê só está colocando que é o título. O oiê, ele foi confirmado para isso. Ele é um axogum. Ele obrigatoriamente tem que participar das matas, a não ser que ele esteja impossibilitado por força maior. Aí então tem o substituto, a mão direita e a mão esquerda, que é o opa, o tum e o opa, o si. Então eu faço um pouco mais de polêmica. O ogã ele pode também iniciar Iaô, ele também pode tirar Iaô? O tempo que eu fui feita, não. O ogã ele obedecia ao oiê que ele foi destinado, escolhido pelo orixá, para ele fazer a participação dele dentro do culto. E não, ele nunca seria um babalorixá, na minha época, e nem um EQED alorixá. Mas hoje em dia, eu não digo que está certo nem que está errado. Eu só sigo o regulamento do tempo antigo. E se eu ver uma coisa que não condiz, eu prefiro calar-me, porque eu quero ser mais simpática do que antipática. Entendeu? A modernização trouxe muitas inovações. Ou seja... Mas, no meu tempo, EQED não era ialorixá. Ogã não era babalorixá, nunca seria. Isso quer dizer... Mas era respeitado como um membro muito importante que é da seita. Isso quer dizer que ele também não pode dar o do G, não pode fazer obrigação de 3 anos numa pessoa. Porque ele não pode iniciar, ele não pode... mas o do G ele pode fazer? Ele poderia ajudar a participar ao zelador fazer, mas isso era encargos dados para o babalorixá ou ialorixá. Ele só era um ajudante. Ele ia ver uma coisa, ia ver a outra, ele fazia uma matança, se ele fosse axogum, ele toca um tabaco, se ele é um runtó, um alabê, e a EQED vai e lava um santo, dá um banho no santo, se não tiver uma mãe pequena, entendeu? Madrinha e afigió, como queiram chamar, entendeu? Aceita, use aquele termo, mas nunca assim, se sobrepondo ao babalorixá e a ialorixá. Ou seja... Mas também, se sobrepuserem, eu não sou a juiz de nada. Eu sou uma pessoa que, felizmente ou infelizmente, eu tenho que aceitar as modernizações. Mas na minha casa não pode ser assim. Será como antigamente. A EQED segue também o mesmo protocolo? O mesmo protocolo do ogã. São mulheres escolhidas para nos ajudar, nos auxiliar, principalmente quando nós estamos em transe. A EQED dentro da Casa de Candomblé, por ela ter um nome já feminino, ou seja, a produção dela é sempre roupa, saia, sempre à la carte? Sim. Sim. A produção dela é assim, ela deve comparecer a esses eventos, até mesmo para os particulares do dia a dia, com a sua roupa de ração, a sua camisa, até sua bata, seu pano, sua cabeça coberta, a não ser que o orixá diga, descubra a cabeça. Tudo que o orixá manda, desde que a gente veja que é uma coisa boa, a gente faz.
nós aceitamos. Agora, a Ekede, se ela vier assim, sem a saia tradicional, sem a bata, sem a camisa, o camisu, como queiram chamar, sem seus calçolões, que o pessoal chama muito de calçolu, eu chamo de calçolão. Aumentativo de calcinha, calça, calcinha e calçolão. Então, ela vem com um vestido, um kafta indiano, que é muito chamado de mumu, quer dizer, a roupa de seres de outro planeta. É hiperterrestre. Então, isso é o vestido largo, que não mostra as formas, para não despertar na parte masculina um outro desejo, a não ser o espiritual. E o famoso pano da costa? O homem usando o pano da costa, até vai esse limite? Porque o pano da costa foi criado para defender o útero materno das mulheres de a famosa Iami. Faz uma cruz no chão, Oxorongá. Que ao falar esse nome, deve-se fazer uma cruz no chão. Então, essa senhora é devoradora de nustripa, de útero. Então, o homem não tem o útero materno. Ele não precisa do pano da costa. Ele vai botar o pano da costa dele, se ele quiser, eu não vou tirar. Nem vou dizer nada. Na cintura, não. Isso é dado para as mulheres que têm esse órgão útero, que ele é chamado de útero, mas o nome dele é hístero. Para isso, histerectomia. Mesmo ele sendo de abá, ele tem que não usar o pano da costa na cintura. Mas quando... No ombro. Viu? E as mulheres podem usar tanto no ombro, como no peito, como na cintura. Por causa desse órgão útero. Correto. Vai evitar, segundo a lenda, a investida de Yami. Que ela quer se agasalhar, se aconchegar a qualquer parte do corpo para retornar à terra, para dominar. Então, o Olorum criou isso, segundo os africanos. Mãe, falando agora um pouquinho mais sobre a questão do sistema de Ifá, ou seja, o mundo de Ifá, hoje no Candomblé. Existe a cultura do Candomblé e a cultura de Ifá. Babá Morifá, na África, eu lá estive, é concedida só aos homens. Então, o Babá Morifá, que são sacerdotes de Ifá, é um culto doado aos homens da adivinhação. Eles usaram de Ifá, ou a esteira de Ifá, os jinquis, que são os cultos para adivinhação, para ver os odus e coisas mais semelhantes e especiais da seita. Então, antigamente, mulher não jogava abuso e o homem não fazia orixá na cabeça de ninguém. Depois passou mulheres, até aí o jogo, jogar abusos, e homens a fazer santo. Então, foi desequilibrado aquela a hierarquia que o Babá Morifá seria só o homem. Eu estou de acordo com a hierarquia antiga. Porque o homem ia, aos 12 anos de idade, era entregue a um sacerdote de Ifá. Abandonava a família, seus entes queridos, para residir com o sacerdote de Ifá, que era o Babá Morifá, para aprender o segredo da adivinhação. Mas a senhora concorda com as pessoas que procuram Ifá e que toda aquela adivinhação, toda aquela resposta ou pergunta ali possa migrar para o Candomblé? Não. Babá Morifá é um culto. Babá Lorixá é outro culto. Então, eu acho que o culto de Ifá é dedicado aos homens. E a PTB, que confirma o jogo de Ifá, não é qualquer uma mulher de qualquer santo. Eu não poderia ser. Só as mulheres de Oxum, que podem ser IAPTB ou APTB. E Babalaô, aqui no Brasil? Babalaô, eu respeito todos os babalaôs, porque sou uma pessoa que vive mais para o lado da paz. Mas o babalaô, ele tem que ser uma pessoa que é do culto de sacerdote de Ifá. Porque babalorixá é outra coisa. Babalaô
é outra crença, outra aprendizagem e outro sistema. É o sistema da diversão da família de Ifá. Ou seja, E essa família pertence, entendeu, a um orixá que usava as vestes brancas da corte de Funfun, a corte de Oxalá. Por exemplo, a gente chamava Babá Orumilá. E o cubano chama Orumlá, mas o iorubano chama Babá Orumilá, a luz e a verdade. perfeito. Bem, é uma aula, né? A gente está aqui hoje saboreando todo esse aprendizado, todo esse conteúdo, e a gente vai voltar só para finalizar mais um pouquinho. Passado, sem o terror da grandeza, nem de complexo de superioridade, e sim de irmandade. Axé. Daqui a pouquinho a gente volta. Abasarewa, Obaru Jajé, Kutu Kutu vamos oferecer. Abasarewa, Abasarewa, Obaru Jajé, Kutu Kutu vamos oferecer. Abasarewa, Abasarewa, Obaru Jajé, Kutu Kutu vamos oferecer. Abasarewa. Bem, no segundo bloco, a gente vai voltar a falar um pouquinho mais do culto de matriz africano. A gente vai falar um pouquinho mais da história, um pouquinho mais das tradições, das obras. E você vai estar aí com a gente, mais uma vez, aprendendo, respeitando os dogmas e os costumes do candomblé. Mãe, então, vamos falar um pouquinho agora dos orixás. Os orixás de Queto tem diferença com os inquices e com os vodus. Inquices de Uzambi são os angolanos. Os orixás de Queto é da nação Queto, Alaquetu, o Queto. E aí nós temos ainda outros. Temos os jejes, que são vários tipos de tribais de jejes, qualidades de jeje. E temos ainda algumas linhas almeríndias, que é dos índios, os caboclos. Temos aqui são os juremeiros, a Jurema. E temos também a Umbanda, a grande Umbanda, que é uma junção de várias linhas, que eu gosto muito e respeito muito. Como é que a senhora falou de Umbanda? Aí pegando esse gancho, como é que o candomblé visualiza isso? E como é que é a Umbanda para o candomblé e o candomblé para a Umbanda? Como é que funciona um barracão com as duas? Ao vir escravo para o Brasil, ele tinha que ocultar suas crenças por causa dos senhores, a opressão, o tronco, a chibata. Então, eles formularam uma linha que juntasse quase todas as linhas para que o senhor de escravo, o branco opressor, não observasse a tradição nagô, que é que eles mais temiam, devido a ele desconhecer. Então, eles colocavam nomes que, se for ver bem, são sete pedreiras. É Xangô. Entende? Rompe-mato é um Ogum. Por quê? Porque desbravador, uma anguera. Entende? O caçador, Oxóssi. É uma comparação, secretismo. Secretismo. Só, quer dizer, a Umbanda é praticamente a mesma coisa do candomblé. E esse povo de rua, esses exus que trabalham? É porque é o seguinte, os exus que foram tidos como partejados ou paridos pelas deusas, eles são criados de libré, especiais. Nós cultuamos ele, assentamos, tratamos muito bem, doamos presentes, pedimos favores em troca de presente. E eles são criados assim, como se fosse, assim, como eu disse, criados de libré, que vivem com os patrões, comem junto, até primeiro, entende? Eles não são tidos, são Eru Orixá, escravo do Orixá, não é nosso escravo, é escravo do Orixá. E esses ganga
são aqueles, nem são verdadeiramente Exus. Irumalé, os filhos de Emanjá, não. Eles são espíritos de pessoas que viveram na noite, que tiveram um outro tipo de vida, que ficam nas encruzilhadas, entendeu? Dominando seus pedaços, suas partes, por não ter tido quem teve coragem de adotá-los. Verdade. Bem explicado, mãe. Mas eles também têm poderes. Mas como eles também têm a parte da rua, como se fossem pessoas que moram na rua. Então, quando você vai dar uma oferenda a um desses barabô, que é assentado na casa de seu fulano, tem suas grandes festas, e não dá nada pro ganga, zoelô da rua, entendeu? Faz aquela mesa de ganga, eles resolvem tomar uma cachaça, que é a bebida predileta, saiu bebê, o tini saiu bebê, aí a cachaça que o senhor tanto gosta, e resolve fazer um saruê, um barulho para ser notado. Chamar a atenção. Chamar a atenção, muito bem. Sabendo-se disso, a gente, quando vai fazer grandes festejos para Exu ou para orixás, a gente dá comida aos nossos Exus, viu? Mas damos também ao povo de rua. Que é para que eles saibam que eles também são respeitados, amados, idolatrados e queridos, e que tem prestígio dentro da seita. Bacana, muito bacana. Mãe, numa outra temática, a questão hoje dentro do candomblé. O candomblé é uma religião, é um clã, é uma família, onde tem mãe, pai, tia, irmãos. Quando acontece o rompimento de uma pessoa gostar da outra, o sentimento, o relacionamento, ou seja, O afeto. isso, como é que fica a mão do pai de santo, o pai de santo com aquela pessoa naquele ebé? Exemplo, se o Ogã se apaixona por uma filha daquele terreiro, daquela casa, daquele ebé, ele deve chegar, tem que ser uma coisa séria. Se for uma coisa séria, passar em um casamento ou uma vivência, um concubinato verdadeiro, devem chegar aos seus mais velhos, contar, conversar. De hoje em diante, aquela moça não vai mais ter nada feito por aquele Ogã. Ela tem que arranjar da própria casa uma outra mão para não ficar irmã, porque irmão não pode ter tipos de relacionamento com o irmão, porque é incesto. Isso. O orixá aceita se for uma coisa verídica, decente, verdadeira, sincera. Agora, se é para namorar hoje, fazer o que tiver que fazer hoje, amanhã já não faz mais, o santo não aceita de maneira nenhuma. Acontece um conto. Nem mãe com filho de santo, nem mãe com o Ogã, nem pai de santo com o filho, com a filha, com o Ogã, com a Eked. É hermeticamente proibido pelos orixás. Agora, se o Ogã se apaixona, meu pai, estou apaixonado por Loxunce. Eu estou apaixonado, eu quero me casar com ela. Pode ter até um casamento espiritual lá, só que ela deixará de ser filha dele, irmã dele. Uma outra mão de outro zelador, outra zeladora, vai cuidar da cabeça do bebê dela. Mas a princípio a regra é que o candomblé respeita a questão pessoal mas isso não condiz com o ritual do candomblé. Não, não. Porque se você for filho de santo de um terreiro, você não poderá ser esposo da sua irmã de santo, da sua mãe de santo, da sua filha de santo, da sua sobrinha de santo. Não deve ser, porque não vai ser abençoado pelos irumalês, pelos deuses. Não dá certo, amor? Não dá certo. Não vai dar. Então, é melhor não ter mais a mão daquela pessoa que é irmanada espiritual, ou filiada espiritualmente. Correto. Não deve. Não deve existir nada sexual, afetivo, entre um membro da seita irmão daquele outro membro. Hoje em dia a gente vê muito jovem no candomblé e acaba acontecendo isso. Acontecendo isso, mas é porque são insubordinados. Me desculpem, se eles e senhores próprios defendam a nossa causa, que é continuar
elevando o nome dos nossos deuses. E as nossas, se eu estiver ofendendo alguém, eu peço milhões de desculpas e perdões. Não tenho intenção disso, mas sim caracterizando o fato, que não deve acontecer. Correto. Bem, só para finalizar um pouquinho, agora, eu queria que a senhora deixasse aqui as suas considerações, deixasse um recadinho para o povo do santo, para essa nova geração. A senhora deixasse aqui o seu parecer. Olha, queridos, é sincero o que eu estou dizendo. Irmãos e irmãs, filhos e filhas, netos e netas, trinetos, bisnetos, simpatizantes, amigos, de todas as nações, crenças, viu? Respeitosamente, eu não abençoo, eu tomo a benção. Porque quando eu tomo a benção a uma pessoa, mesmo mais moça de santo do que eu, de iniciação, eu estou tomando a benção ao orixá dela. Então, o que é que tem? Que o orixá do Iaô me abençoe. Não tem nada demais. Não vai me diminuir, não vou perder um diazinho da minha idade. Porque eu estou sendo abençoada pelo Vodum, pelo orixá, pelo Inquice, seja o nome empregado, de acordo com a nação, daquela pessoa. Entendeu? Então, aí vai o meu sincero, respeitoso abraço, viu? Respeitoso mesmo, a grande consideração, viu? E o meu aurê, que é a bênção, no meu lado. O meu motumbá, que é um boa noite ou uma boa tarde. E peço só que reconsidere bem e veja que nós não queremos ser mais que pessoa alguma. Apenas queremos que o Senhor, suas crenças. Axé. Muito obrigado, mãe. Foi um prazer. E tenho certeza que a gente aprendeu muito hoje. E esse trabalho é um trabalho garantido, é um trabalho ao qual não pode ser vendido, ele não pode ser pirateado, porque ele é um trabalho de educação, educativo, religiosa. Então, qualquer venda desse trabalho está proibido, ok? Terrivelmente, seriamente proibida. E outra coisa, eu quero sinceramente que pai Iango, pai Anderson e pai Sandro, entendeu? Sejam mais uma vez, que já são agraciados pelos deuses, por estar nos ajudando a defender as nossas causas espirituais. Seja do axé que for, da nação que for, do babalorixá e alorixá que for, mesmo que tenha alguma coisa que não esteja de acordo com os nossos ensinamentos, assim, primitivos, mas serão respeitados tanto quanto o outro que esteja alinhado às causas. Axé, muito obrigado pelo carinho, a gente volta aí. Anderson do Shoguian, agora no bate-papo, num bate-bola, rapidamente, para entender, para compreender a percussão, o toque, a cantiga, os movimentos do candomblé. Mais uma vez, com Mãe Obal Ganju, você vai estar aprendendo, reaprendendo, entendendo os dogmas e os costumes do candomblé. Mãe, a senhora é Iaebé. Da seita do culto de Babá Egungun. Quer dizer, tem muitos conhecimentos por esse lado de Egungun. É certo conhecimento, porque a seita é dos homens. A Iaebé, o papel dela é tratar da parte espiritual, da parte do lado de candomblé dos adeptos dessa seita. Então, por exemplo, se tiver que dar um bori numa pessoa, fazer uma obrigação, um santo, num membro, filho, neto, que processam essa seita, o Egum não pode botar a mão na cabeça de ninguém. E nem o Arabá Mariô, para o fim do candomblé. E nem as pessoas que processam o Egum, os dominadores das varas, do Ixã. Então, eu posso botar, porque eu fui escolhida para tratar da cabeça desses adeptos. Então Lé Segum tem a sua reserva. Tem.
E Lécio Orixá? Também tem as suas. Porque também a gente, os ogés também, não precisam ter adoço para ser ogé. E o nosso adoço é sagrado. É o elo principal, a ligação do orixá com a matéria. Então, para isso, quando nós partimos para os pés de Olorum, é retirado o adoço para que nós vamos livre. Agora a senhora podia estar colocando uma diferenciação de uma cantiga Lécio Egum para uma cantiga de Lécio Orixá, que se confunde no candomblé? Mas a maioria das cantigas que o Egum canta são dos orixás. Como é que a gente vai ter essa percepção? As palavras que são usadas nos cânticos da parte de Lécio Egum. Só podia estar cantando um pouquinho aqui pra gente? Posso. A gente, por exemplo, você quer a cantiga de Egungun, Lécio Orixá ou da seita Egungun? Não, Lécio Orixá e uma de Lécio Egum. Olha, Orixá, a gente quando canta assim, quando inicia um axexê, Lécio Orixá, a gente começa assim, axexê, uma. Axexê Mojubaú, axexê, Oma, axexê Mojubaú, axexê, Oma, axexê Olu que eu abaú. Querendo dizer assim, opa, o morto, eu lhe apresento os mais sinceros respeitos. Vou começar a rezar pelo senhor ou senhora. Isso é o início do axexê. Aí a gente diz, amor da surumã, olo egumi faragiri, oromiro jaragum, egaina afara. Olha, você já morreu, não pertence mais a nada, só a Deus. Vá para os pés de Olorum. E como A gente canta, arole doma domacu, adelo surule, arole doma domacu, lesão lo. Aderolece Olorum. Vá para os pés de Olorum. Sempre dizendo, Loló, vá para os pés. Para os pés de Olorum, para os pés de Deus. A gente não quer a nossa alma, a alma dos nossos adeptos solta por aí. A gente quer no caminho certo da glória de Deus. Mas quando isso se confunde? Isso aí é axexê Lécio Orixá. Correto. Nosso, que temos o nosso adoço dado pelos nossos mais velhos. E aí temos o axexê Lécio. Não tem esse tipo de cantiga assim. É uma festa. O sujeito morre, em vez de ser assim, os parentes ficarem magoados, não ficam alegres que vai contar com os seus ancestrais. Correto. Fica uma alegria. É uma alegria, é uma festa, um orô. Eu oroguini, iguigunguiguini. Orunco, orumilá, e fala um de, olubojolá, um bó. Eu cheguei aqui agora para ver meus parentes, meus amigos, meus irmãos, estou contente. E aqui quem está é a caveira, Oroguini Igigum, é osso, que vai agora dançar, porque eu vim ver meus amigos daqui da terra. Então é uma alegria. E para nós é uma tristeza. Correto, tá a diferença. O nosso, a gente encaminha o morto para os pés de Olorum. O nosso axexê. E o axexê do Lécio Egum, eles trazem o Egum, quando ele faz determinado tempo de morto, bota pano, quer dizer, veste os opás, as roupas de Egungun, para eles virem dançar, nos aconselhar, nos receitar, nos alegrar, e a gente vê nossos mortos que partiram. Aí é alegria, é só alegria. Axé. Que bacana. Agora a gente entendemos aqui a diferença do Lécio Egum para o Lécio Orixá em relação às cantigas. As 7 noites de trégua, de mágoa, perdi, entendeu? Ainda a gente ainda diz, mas para consolar o amigo, o parente, a gente canta assim, acu, adelolece olorum, aroxeatimbelo, babatiamulo. Olha, vai morrer médico, padre, pastor, pai de santo, mãe de santo, todo mendigo, e todo mundo vai para o mesmo lugar. É isso que essa cantiga está dizendo. Correto. Não adianta querer ser melhor do que o outro, ter complexo de superioridade, porque para onde eu vou é que tu vai. Infelizmente ou felizmente. Eu acho que é felizmente.
Correto. E agora se tratando do candomblé, do leste orixá, ou seja, se tratando da questão do orixá, as cantigas de Ogum, Emanjá, Oxalá. São os feitos deles que quando passaram aqui na Terra. Ogum apresenta a guerra, a briga e a defesa. Por isso é que ele dança tocante, tudo, pá, coroa, nilê, não sei o quê, pá, pá, pá. Ele briga, ele mostra a destreza dele, o que ele foi. Ele fundou uma cidade santa de fé, morada dos deuses, para poder os deuses chegarem, rei e rainha. Ogum é a defesa, Ogum é o exército, Ogum é a nossa... não vê que a Umbanda canta na porta da Maria, eu vi 2 cavaleiros de ronda. É para Ogum, que em todo lugar Ogum é a defesa, Ogum é o próprio exército. Ele representa a defesa em qualquer lugar que de qualquer lugar, de qualquer que ele vem para defender. Entendeu? E aí, Oxóssi, ele mostra que ele é o grande caçador iorubano. A caça se deita para morrer só de Oxóssi olhar para ela. Que ela sabe que ela vai morrer, porque o Dematar do homem foi criado para matar caça, Heré. O nome da caça é Heré. A cantiga não é Arauara, não. É Heré, Heré. Onixé, Faraó, a Coroeru, a caçaeru é escrava de Oxóssi. Oxóssi mata a caça de costa para ela, não precisa olhar. Quando ele suspendeu o Dematar aqui, tem as danças que ele dança assim com a mão para cima, que ele aponta, ela já se joga para morrer, porque ela sabe que ela vai morrer, porque ele deu um olho nas costas, dado pelo Todo-Poderoso Olodumare, entendeu? O Todo-Poderoso que nós não conhecemos nem os nagôs e nem os orixás. Só quem conhece é Exu. O caminho da casa de Olodumare. Correto. Entendeu? Então, a caça já sabe. Passou um tamanduá ali. Oxóssi, daqui ele não precisa olhar. Ele arma o Dematar, a flecha vai fazer assim, vai pegar esse tamanduá, porque ele tem o magnetismo do Heré, de matar o Heré, para nos alimentar. Ele não mata porque seja assassino. Não mata por prazer. Ele mata para nos doar a caça, para a gente se alimentar. Porque naquele tempo não tinha açougue, não tinha nada. Então era a caça. E Ogum Edé, mãe? Ogum Edé, um príncipezinho, filho de Oxum, com Oxóssi. Entendeu? Nada com Ogum? Nada. Então, tem uma participação. Tem Ogum Ares. Oxê, tem Ogum do Efon. Tem cantiga também? Tem. Quando quer ter Ogum já, Olori. Ogum Abedé, Orunô. Entendeu? Ogum é por Ogum. Ogum Ares é Ogum do Efon. Oxê, o Oxum não tinha a sentinela dela, não? A Umbanda sabe. Ogum Marofé, Ogum Beiramá, Ogum Marofé, Ogum Beiramá, 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 a sentinela de Oxum, remador de Emanjá. Não tem o cheiro, tá maluco? Tem! É! E Oxum? Sentinela de Oxum, ele defende. Um bandista sabe disso. Mas o candomblessista agora está aprendendo também. Não, mas o candomblessista sabe. Porque o Efon, o Ogum do Efon é Ogum Ares. Eu tenho uma filha, não sou de Efon, mas dei uma mãe pequena de Efon para poder botar a água do Efon. Mazinha. Chama-se Ogum Toromi. Ó, Toromi, Omi, a água. Viu? Viu? É, não, senhor. E cada possessão tem um Ogum lá, parado lá, com a espada na mão, sentinela, rapaz. Sem Ogum, da parte de defesa, a gente tem que ter, já está no portão. Toda casa tem um Ogum no portão. Tem um Ogum não sei aonde, ali de prontidão. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Ogum Edé, ele, só um que pode ser feito dentro de uma roça de candomblé? É, porque ele é ciumento, é mimado. E ele não admite outro ibá de outro. Isso dá... Só tem 2. É Baim e Labanã. Por quê? Baim, ele é bem menino. É azulzinho de Oxóssi, até seus 16 anos. O principinho, que eu chamo de principinho. O príncipezinho, eu chamo de principinho. E Labanã, ele já está mais velho. Então, criado por Oxum.
Oxum Adengozona. Mimou o filho demais. Ele não é nada errado. Ele, que os outros considerem errado, eu não considero nada errado. Ele é apenas um menino mimado, que eles queriam a água do Efon, que a África ela é quente, tórrida. Então precisava-se de água. E o Efon tinha muita água, que era do Oxum, muitos rios, muitos mananciais de águas doces. Só o rio Oxum, um rio bravo, imenso. Então, ela era a deusa do rio Oxum. Disseram, a gente quer água. Os aborós de outras tribos, de outras seitas, não vou dar. Então nós vamos raptar o filho dela e a troca, o resgate é a água. Ela vai abrir a porta dos mananciais. Ela disse, não, tenho que fazer o meu filho viver escondido, até resolver esse caso d'água da África, de outros continentes. O que é que ela fez? Vestiu ele de menina, dama, entendeu? Botou um chapéu d'Artagnan com uma pluma, que as mulheres usavam, as damas, né? As damas antigas usavam um chapéu, assim não usava. Aquela coisa comprida, entendeu? Lavava a roupa. Então, ele é narcisista, ele ama ele porque não tinha uma mulher para ele, porque ele não podia dizer que era um. Que bacana. Então, Logum Edé é menino. É menino. É menino. E a cantiga? Tem. Cantiga de Logum? Tem. Tem ele lavando roupa, você não vê aí? Daniel Lacoché Adeloye, viu? Ele vai, esfrega, dança, torce, sacode e bota para enxugar. Que bacana. Depois ele amarra, que ele pode amarrar. Ele foi vestido de mulher a conselho das Iabás que defenderam o Jexá. Todas essas Amazonas aí, essas criaturas da espada, o Té, a Pará, que briga, que o Oxé, a Pará, tudo, se irmanaram com peninha de Oxum que desmaiava. Care, meu filho, ele não é meu filho, é minha dama de companhia. E disseram que eu parei por causa do resgate da água. É uma história bonita. Bacana, mãe. Só para agora finalizar. Hoje a gente tem um paó, ou seja, hoje está acontecendo no Candomblé um paó que alguns antigos não reconhecem. A senhora poderia comentar sobre isso? O paó dobrado? O paó significa, olha, o paó é reverência aos nossos deuses e os nossos mais velhos. Por isso a Iaú aprende a bater paó e também uma comunicação. Se a Iaú está recolhendo, em vez dela gritar, me dê homem, já tem lá o homem, a moringa, tudo. Mas sempre ela pode querer está com fome, quer uma comida, então ela bate a paó, quer dizer palma. Aí você vai vir ver o que é. Aquilo sou, o quiloxê. Aí, um janjan, eu estou com fome. Então, Benici, vou buscar. A gama, calma, fique aí que eu vou buscar. Aí a criadeira, ou a mãe pequena, ou algum membro da seita, que pode entrar ali naquela reclusão, naquele rosário, naquele lugar tão sagrado, que é o Roncó, entendeu? Aonde se pega axé, ou a chamada até de axé mesmo, entendeu? Aí ela vai buscar a comida. Ela vai agradecer através do paó. E vai salvar o alimento que vai nutrir lá. Então é que ela bate a palma. Tá. Mas esse paó hoje no Candomblé é diferente. Tá. Agora fazem assim. Um negócio que não é do tempo que o africano trouxe. Eu não sei se eles estão errados ou se o africano que está. Eu só sei que foi trazido para o Brasil o paó antigo. Correto. Então eu vou tocar um antigo porque eu sou um pouquinho mais velha. Um pouquinho. Os mais moços vão bater a moda dele e eu vou aceitar, porque o que eu vou fazer? Hoje também tem as cantigas de Oxalá, tem a cantiga do sacrifício. Essa cantiga é cantada no xirê, é cantada no interno. A cantiga do holocausto, da matança,
que a gente mata para alimentar os nossos deuses, só é cantada nas matanças. A cantiga de folhas de Ossanha, que são os conselhos que Ossanha dá para os filhos de santo, para que eles sigam o regulamento da seita, é cantiga de folha. Cantiga de xirê é cantiga da festa. Então É separado. é separado, né? A gente tem aí. Cada um, mas nas suas ocasiões. Isso, a mesmo mudando a letra, a palavra, o dialeto. É de um dialeto. Por exemplo, o nome também dos utensílios, dos animais, das vestes, tudo. As rezas. O Angola processa mundo, bucha casa, engorossis e coisa etc e tal. Porque tu tem rezas de camarinha, outros tipos de reza também. O jeje tem seu currão de jeje, entendeu? Cada um tem seu negócio, mas tudo na sua hora certa. Tem as cartas antigas para tomar banho. Você não vê. Quando o show canta assim, embalou o machoço, morreu. Ela está se banhando. Vai se banhar, cantiga. Como é que chama? Baloé, o nome do banheiro. É verdade. Então, é só prestar atenção. Ela já canta assim, porque ela já vive dentro d'água, ela dança dentro d'água, a dança das águas, então pode cantar. Mas o que tu não vai cantar? A cantiga de matança para um orixá dançar. Na hora do dia de festa. Não. E a cantiga de Exu não é a mesma cantiga do orixá. Já chororô, Exu pau. Já chororô, Exu pau. Agora, Oriabodi, Orixá Mario, não é de Exu. Ori, bota o Orixá na cabeça. Verdade. Eu, Orixá, Otá, bota na pedra. Otá, É verdade. Ocutá. É verdade. É só confunde tudo que é. Que legal. Um aprendizado, mais uma vez. Só para finalizar. Não é com isso que da forma diferente da que eu processo e algumas pessoas processam iguais a mim, que a de vocês estão errada, não. Hein? O importante é que os deuses aceitam a de vocês, então a gente aceita também. Porque os deuses que são a palavra mó. Então, se a time que está ganhando não se mexe. Se vai numa casa que faz essa confusão toda aí, que o Nagô diz que é confusão, e está tudo bem, vamos respeitar. Ele foi agraciado para fazer o que ele quiser e dar certo. Então, vamos deixar ele fazer. Agora falando um pouquinho de papai. Eu não faria. Falando um pouquinho do orixá da senhora. Esse é o meu pai, Babami Aganju, entendeu? Ele é uma pessoa bem diferente, claro, tem que ser, de mim. Ele é uma pessoa, uma figura prepotente, altaneira, é o Deus da morte, porque ele é que é pai do Zegum. É ele que manda matar o Ogum, mata porque ele manda, ele é o mandante. Godopá, Sequeré, Aganju Moju Axó, Aira, Xequeré. Olha, essa roupa vermelha é o sangue. Viu? Isso aqui é a roupa do Deus da morte. E que vai mandar o Egum para a mão de Airá, Airá vai dar banho, preparar para levar para Oxalá. Godopá, God. É Deus, que essa palavra não tem urubano, ela é inglesa. Godopá, Sequeré, Aganju Moju Axó, olhe, Oju, Ojumi. Eu digo assim, Babami Anderson, Omoguian, Omoguian, filho de Oxaguian, Ojumi Axó, olhe minha roupa. Pumpá, quer dizer, vermelha, a roupa da morte. É fácil. As pessoas é que não se incomodam. Isso não é nenhum privilégio meu. Eu sou uma pessoa igual a todos os senhores e senhoras. Apenas eu sou muito amante dos deuses, me incomodo de aprender. Só isso, mais nada. Também não me recuso de ensinar o pouquinho que eu sei. Agora os caminhos, os ministros, os caminhos. Os ministros é porque Xangô era muito comodista, rei, né? Todo rei é comodista. Ele não quer se aborrecer com nada. Então ele tinha 12 obás governantes para ele não se incomodar com nada. Filhinho de mamãe, mamou até 17 anos. Adulado para chegar. A roda é o quê? Uma adulação para ele chegar.
Auá é nosso. O pronome nosso é Auá. Auá do de. A do pé, auá do de. A do pé, venha, papai, venha. Quem tem essa propriedade da roda? Só é a nação Queto? Só a nação Queto pode cantar roda? Yorubá, né? A nação é Yorubana, Queto, todo mundo que foi Yorubano. Mas quem for adepto de uma pessoa de Aganju, que teve uma mão de Aganju, também tem direito. O filho não é herdeiro dos pais? Então pronto. Se você... E também, se for cantado numa casa de uma pessoa que não seja de Aganju, não é nada demais. Só está louvando o Deus, meu. O que tem? O que tem? O ruim é que eles botam coisas que não tem. Que não existe, né? Não. Por exemplo, Babalorixá. Xangô não é Babalorixá. Babalorixá é você. E Alorixá sou eu. Desculpe, o senhor. Babalorixá é ele. Obalanjá. Então acrescentado. Obalanjá, Uninharuco, Aruni. Olha, Aruni que eu falei, o pai. E Aruni, Yalodê. Yalodê é uma dama, que é Yamacê Malema, Yalodê. Uma dama. A mãe dele era uma dama, uma rainha, uma senhora que sentava assim. Viu? E é isso que está dizendo. Yaroni, Yalodê, filho desses dois personagens. Obalanjá, Uniaruco, Aroni, Yalodê. Aí você vai subindo a voz, descendo a voz, equilibrando a cantiga, belezando e moldurando a cantiga. Porque a cantiga é bonita porque quando você faz ela ficar bonita. Qualquer um pode fazer a cantiga ficar bonita. Não é privilégio de ninguém. O cantador que gosta de cantar, ele arranja um ar, um negócio, para a cantiga ficar bonita. O cicacheiro bom. Não perde a essência. Bó de aboró. Obalubi carajé. Viu como eu disse? Carajé. O cicacheiro boró. Carajé e acesso uma que ajudou a criar ele. Gueretu, padê e alô, não tem um mais padê do que Exu. O cicaxirelê, ilê de casa. Oba senhoroni yalodeu. Oba lainjá, oniaruco aroni yalodeu. Isso tudo é misura que a gente bota. Que a cantiga só é aroni yalodeu só. Mas aí a gente moldura a cantiga para puxar o saco do Deus. Aí, xerelofé em ti, mora lá em cima, ló. Obalaê beloro, um belo Deus. Ele canta assim, ó. Quem é, que belorum, e aganju e tola. Resposta. H de muxê, que belorum, H de muxê, cobade. Eu sou bonito. Mas eu já não sou assim. Eu me enfeito para os deuses ver que é eles que me dão tudo que eu tenho. Tá vendo? Muito bacana. Porque a pessoa não pode querer ser igual ao seu orixá. Entendeu? Não, nem dele, nem dos outros. Orixá é orixá. E eu sou simplesmente eu. Aí eu vou viver bem com o meu orixá e com o seu. Porque eu respeito o seu orixá. Pá, Loduna Pá Moré. Fica amiga desse homem. Que ele aprendeu as artes marciais com o Jagu e com o Gunjá e Jagum. Loduna Pá, o homem mata também. O Oxalazinho é matador. Pá, alguém. Pá, do Napá, Moré é amigo. Seja amigo dele, que ele é também matador. É isso que ele está dizendo. Que bacana. Mãe, vamos finalizar então. É um orixá meio louco. Não aborreça ele. Orixá louco, biero. Não é? Eles cantam tudo, mas não observam o que o orixá está dizendo. Olha, não pense porque eu sou visto branco, coamiame, ebu, pego caba branca, galinha, o xagueã, que eu sou o quê? Passo no pescoço, o facão no seu pescoço, a cabeça sua vira, não é isso que ele está dizendo. Aí eu digo, eu quero mais ser sua amiga. Para se esfriar. Se esfriar, que é muito quente, e vem na neblina também para disfarçar. Tá bom? Tá bom, vamos só finalizar uma cantiguita para Oxalá.
E a Jalê Mario, olha que diferença da cantiga. A Jalê somos nós somos os cães. Deixa eu gravar. A Jalê, entendeu? E Mario, Alabá Mario, Senhor dos Mistérios. Burucam Babale Mario, certa, a cantiga antiga. É a Jalê Mario, o Curincã, o único, o homem mais importante do mundo, Oxalá. E, no entanto, se apresenta como um alquebrado, calmo, pacífico, mas epa, babá, se encosta o cajado, mata. É a própria morte. Babale Mario, o Curica, resposta. Egungum biribira de alemoriu, o Curica, agofiriri. Até os espíritos da treva, que não conhecem a luz, sabem que ele é o mais importante dos homens. Mas eles cantam Furicã. E não é isso. Não, é Burucã. Burucã. É, ei, Burucã, Burucã, Baba Burucã, Leni, Baba Miebu, Xenhaú, Baba Burucã, Xengende. Aquilo que a gente trata assim, como um ectoplasma. Tem tanta luz que é até ruim de pegar. Eu agora botei 300 metros de alá para ele chegar. Bem, vamos finalizar. A gente repete aqui novamente, é um trabalho que não pode ser vendido, é um trabalho que é para a colaboração do Candomblé, para o jovem, para a geração, e ele não pode ser nem pirateado e nem ser vendido. É um trabalho que pode ser para estudo, para pesquisa e para o Candomblé em geral. Para isso, para o nosso fim, que é não perder a chama da crença, da humildade e da paixão pelos orixás todo do universo, que vem aqui nos ver. Axé, mãe. Ponha nos ver. Axé. A importância de nos ver, atender os nossos rogos, dos nossos clientes que confiam na gente, que a gente diz, Ogum, meu pai, abre o caminho desse rapaz, arranja um trabalho, o senhor que é do Metal Ogundá, que é do trabalho, que fez a ferramenta para o homem trabalhar, arranja um trabalho. Aí, de repente, o homem liga e diz assim, Mãe Obá conseguiu o trabalho. Aí a gente grita Ogum e Responde e a gente fica feliz. Fica feliz. Axé. Se pagar, ótimo. Eu não vou dizer que não é bom. Claro. Que seria desonesto da minha parte. Mas se não pagar, mas também é bom, porque o Ogum mostrou que ele é Ogum. Deu sinal. É, e assim consecutivamente. Axé. Modo pé, mãe. Orumba do pé também. Axé, o. E ter me dado essa oportunidade de mostrar minha gratidão pelos orixás. Muito obrigado. A gente que agradece. Axé. Abasarewa, Obaru Jẹjẹ.